dos Apóstolos 5. Prepara a caneta, caderno. Atos dos Apóstolos 5. Vamos dividir em duas partes. Devido ao horário, não sei se eu vou conseguir fazer duas, então vamos dividir em duas partes. Atos dos Apóstolos 5, 18. Amém? Quem não achou, misericórdia. Diz assim: mas um certo homem, vamos começar a partir, na verdade, do verso 36 do capítulo 4, para a gente entender aqui o contexto, porque, né, texto fora de contexto gera um pretexto. Então, para nós entendermos, capítulo 4, verso 36, que é um pouquinho acima, 2 versículos acima para começar o capítulo 5, diz assim, ó: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural do Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse a Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste, ou seja, vocês se combinaram para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí na porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e também vão sepultar a você. E logo caiu aos pés e morreu. E entrando os jovens acharam morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram todas as coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, pois o povo tinha uma grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punhavam em leitos e caminhas, para ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, as quais todos eram curados. Como eu disse para os irmãos, é um assunto polêmico isso aqui, e nós vamos comentar um pouco. Deixa eu só lembrar para os irmãos falando, né? A gente fez até em 2 partes, moedas de troca no mundo espiritual. Toda vez que nós ministramos aqui sobre o dízimo, né? Sobre oferta, nós mostramos biblicamente que quem começou o dízimo, né? Foi Deus, não foi a lei, virou lei depois com Moisés. Lembra do Jardim do Éden? O Senhor disse: olha, tudo disso aqui vocês podem comer amanhã, mas desta árvore
do fruto do conhecimento vocês não podem comer, ou seja, é uma tipofonia de 10%, ou seja, tinha algo que eles não podiam tocar porque era do Senhor, e quando tocaram, deu ruim. E toda vez que você vê a palavra dívida na Bíblia, está falando de valores, né? Nós falamos duas quarta-feiras seguidas e vou repetir a terceira, a oração do Pai Nosso. Nós muitas vezes oramos, né? Não oramos, a gente repete aquilo que a Igreja Católica repete. Raramente, até hoje eu não conheci um evangélico, né, que orasse o Pai Nosso da Bíblia, porque o Pai Nosso da Bíblia é diferente da católica. A maioria deles reza assim, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Ninguém fala disso, vocês aprenderam agora que é Bíblia, mas ninguém ainda falava dívida. Você falava ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? O povo evangélico fala mal da Igreja Católica, mas o Pai Nosso deles eles carregam na boca, eles não morrem em posse da Bíblia, e nem se deve orar mesmo. Lembra por que não se deve orar o Pai Nosso? Quem lembra? Por que eu não devo orar o Pai Nosso? Não. Porque o Pai está no céu, mas o Pai está conosco. Isso. Porque quando Jesus, e quem foi perguntar para Jesus como é que se orava, foi 12 homens confusos. E o Pai estava onde? Jesus tinha estado na cruz? Não, ele ainda estava ali, ele não tinha passado pela cruz. Agora, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele mora onde? Dentro de nós. Então, está no céu? Não. O apóstolo Paulo, o apóstolo João fala em Apocalipse, diz que é maior do que está dentro de vós, do que está no mundo. Quando eu confesso a Cristo, quem faz morada dentro de mim? Quem? Cristo. O Pai faz morada dentro de mim. Eu preciso rezar o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, não cabeção, ele não está no céu, ele está dentro de você. Então não se até ali era tempo da aliança, da antiga aliança, esquece, nós não. E por que eu estou tocando no assunto? Porque quando se toca em ofensa, ele fala dívida. Perdoai as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Dívida, valores. Então Deus, ele faz a tipofonia do dízimo lá em Gênesis 2. Depois vem Abraão antes da lei, e quando ele ganha a guerra, ele pega todos os despojos da cidade do rei, da onde ele ganha, e dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. E depois, só depois, quando vem Moisés, é que Deus torna a lei, Levítico e Deuteronômio, falando sobre as primícias, que no Antigo Testamento era 3 dízimos. Eram as primícias, ou seja, primeiro dinheiro da tua colheita, a primeira colheita tua, dava tudo para Deus, no tabernáculo, era primícia. Então, desde o teu primeiro filho, o casal teve o primeiro filho, consagrado para Deus. Se você tivesse um casal de animalzinho lá, primeiro filhote, para Deus, tudo primeiro era para Ele, mandamento. Agora nós estamos no tempo da graça, mudou. Jesus disse assim: dai a César o que é de César, paga imposto, você tem que pagar o imposto do governo, e dai a Deus o que é de Deus. Lembra quando ele chegou em Mateus 23, ele chega para os fariseus lá, fala: seus hipócritas, porque vocês ficam entrando na casa das viúvas, no luto delas, comendo tudo que elas têm em nome de Deus, e vocês dão dízimo do coentro, dão dízimo de tudo que vocês ganham, mas o principal vocês não fazem, que é falar em nome de Deus e ter misericórdia do próximo. Porque também não adianta, querido, só tem duas
parcela de pessoas dentro da igreja: as que dizimam e acham que vai para o céu porque dão dízimo, mas são arrogantes, não têm misericórdia de ninguém e faz para se aparecer. E tem aqueles que não dão porque eles dizem que não precisam. Mas quem é grato, né? E dízimo, a gente aprendeu que dízimo não se paga, irmão. Como é que você vai pagar algo que não é seu? Né? Eu gosto de usar o exemplo. Lembra do Dia dos Pais? O Arthur chega para a Jéssica e fala assim: ô Jéssica, mãe, eu quero comprar um presente. Digamos que a Jéssica não está trabalhando, só está o Alex. Ela fala: eu quero comprar um presente para o pai. E a Jéssica vai lá e fala: ô Alex, ele quer comprar um presentinho. O Alex vai pegar dinheiro do bolso dele, vai entregar para a Jéssica e vai falar: olha, agora a gente vai lá comprar um presente para o pai, conta para o pai. Aí eles escolhem dar um presente para o pai. Aí chega no Dia dos Pais, todo contente: ó pai, estou te honrando. Mas quem honrou quem primeiro? Você entendeu agora? Quando você vem, você dá o dízimo, querido. Quem é que honra quem primeiro? Porque nós lemos aqui Salmo 24: tudo que tem na terra, tudo que caminha em cima dela é do Senhor. Nem a casa que nós temos, nem o emprego que nós temos. Nossa, se o Senhor quiser, amanhã endurece o coração do chefe que vai para a rua amanhã. Mas existe uma coisa chamada misericórdia. Deus é justiça, mas Ele é misericordioso. Então, o único momento que você vai ver Deus aceitando ser atentado, porque a palavra diz: não atentar ao Senhor teu Deus, mas o único momento que Ele aceita ser atentado, ser desafiado pela criatura, é no dízimo. Fazei prova de mim. Nós lemos aqui Provérbios 3:9, que diz que Ele também diz: honrai o Senhor com as tuas primícias e com o teu salário, e o Senhor honrará e transbordará as tuas fazendas e as tuas celeiro, encherá o teu celeiro. Então, quando a palavra de Deus diz que o Senhor me deu primeiro, e é por isso que ele fala para o povo: olha, vocês vão me honrar com as premissas, porque eu primeiro. A terra que vocês estão plantando, a semente que vocês estão colocando ali, foi eu quem criei. Vocês só vão me dar 10%, me devolver aquilo que é meu. Então, no mundo espiritual, o dinheiro ele é moeda de troca. Então, eu tenho que entender uma coisa: se eu não usar, se eu não devolver aquilo que é do Senhor, primeiro, você só pode devolver com amor, gratidão e alegria. Se você devolver porque é mandamento, Deus não aceita. Deus conhece teu coração. Deus não aceita. Tá? Se você é obrigado, tem que devolver, não. O Senhor, Ele diz que está: quem dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deus só pode honrar aquele que primeiro honrá-lo. Porque Deus já te honrou primeiro. Como? Ele deu o único filho por mim e por você. Quer uma honra que essa? Então, se você não devolver para o Senhor, você vai usar aquilo que era do Senhor no império das trevas. O que é império das trevas? Você vai usar das tuas próprias vontades. Por isso que Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, porque quando pede com as suas próprias vontades. Por isso que Deus não te abençoa. Porque quando você pede, o Senhor sabe que o dinheiro que você vai gastar muitas vezes não é o seu. Forte, né? Você vai usar outra coisa para comprar aquilo ali. E às vezes você não vai comprar para honrar a Deus e nem honrar a tua família, vai ser para honrar a tua vontade, o teu desejo, né? Esses dias eu falei para minha esposa: amor, eu quero guardar um dinheiro e tal, porque achei um negócio na internet que eu não sabia que precisava até ver. A gente vive comprando coisa que não precisa, viu? Mas tu precisa? Até ver eu não precisava, mas agora eu acho que eu preciso. Queria tanto desse. Aí depois fiquei pensando: tem tanta coisa para arrumar, esquece. Não preciso mais nada. Então, o que aconteceu aqui? Quando um levita ele ouve a palavra do Senhor, ele volta à sua origem, porque o levita ele tinha que viver do dízimo. Lembra que nós falamos aqui, quarta-feira passada,
que quem era levita e quem era integrado, ele vivia do dízimo. Só que quem é o integrado? Quem que pode viver segundo a Bíblia, segundo o que o apóstolo Paulo falou, 1 e 2 Coríntios, que o obreiro, ele é digno do seu salário. Salário só ganha quem é o quê? Contratado. Voluntário ganha salário? Eu vivo da obra. Então é pintor, pedreiro, né? Mas pregar 2 horas, querer cobrar da igreja, isso é errado. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é Jesus que disse: de graça recebeste, de graça deis. E detalhe, ele diz assim: quando for, ele fazia ir e pregar o evangelho de 2 em 2. E ele diz assim: eu amo Jesus, fique na casa que te colocarem. Se eu chamar um pregador famoso, será que ele fica na casa do irmão? Não, ele vai pedir o quê? Um hotel. Já não vai ficar. Fique na casa que te colocarem, e só sai de lá quando eles não precisarem mais de você. Os camaradas já vêm com data de chegada e de ida. Eles não querem servir, eles só querem fazer o show e ir embora. E diz outra coisa assim: coma aquilo que lhe oferecerem. Vocês vão entrar na casa de 2 em 2, vão ficar lá e vão servir aquela casa e vão comer o que tiver na mesa. É assim hoje? Não é nada, irmão. O povo faz tudo menos pregar o evangelho verdadeiro, tudo que é show. Mas por quê? Porque os lobos, porque quem traz gente famosa, irmão, me perdoa dizer, falei que ia ser polêmico, não estou nem aí que estou gravando, é lobo. Porque o lobo, ele não quer saber da tua alma, ele quer saber do teu dinheiro, porque daí se ele enche, vai dar bastante pessoa, e quando ele faz a oferta, está garantida a noite. É lobo. Eu sempre digo que quem não tem fogo na casa tem que trazer de fora. Qual que é o papel do pastor? Levantar o obreiro, preparar ele e ele guiar. Tem fogo na casa, trazer de fora para quê? É bom às vezes trazer alguém de fora, porque nós que somos líderes, a gente precisa receber também. Também quero sentar e ouvir, mas ficar fazendo movimento toda semana, todo mês, vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano, vamos trazer chicano, que é dono da revelação. Isso é coisa de louco, coisa de Babilônia. Sai dela, povo meu. Aí o que acontece? Você vai ver que o nosso amigo ali tinha algumas verdades. Então Barnabé, ele pega e semeia. E você vai ver, por que eu estou pedindo para você gravar o nome de Barnabé? Porque você vai ouvir muitas vezes o nome de Barnabé na Bíblia, em Atos Apóstolos, porque ele semeou, ele foi lá. Nós vimos que em Atos 4, ninguém pediu dízimo, ninguém pediu oferta, mas o povo conhecia de lei. Então, a Bíblia diz que ninguém passava necessidade, e tudo que eles tinham era incomum. O que era incomum? Era eu chegar na casa da irmã Maria, lá fala: irmã Maria, presta teu carro hoje. E a irmã Maria fala: pega, Fabiano, é nosso. Beleza. A irmã Maria precisava de alguma coisa: pastor Fabiano, eu preciso de tal coisa lá. Eu vou fazer um negócio com as crianças lá, eu vou fazer um evangelismo, vou profetizando, vou fazer um evangelismo na minha casa lá, vou encher de criança, eu preciso de uma TV, de alguma coisa. Pastor, tu me arruma a tua? É tua, pega, tá lá. Eles não passavam necessidade, eles emprestavam um aos outros, irmão. Não tinha necessidade. E quando eles vendiam, eles botavam o pé dos apóstolos, para que os apóstolos passassem para os diáconos ver a necessidade de cada um. E se você ler comigo Atos Apóstolos 1, você vai ver que eles precisavam levantar o diácono. A palavra diácono é aquele que serve a mesa, é aquele que vê a necessidade da igreja. Então, Ananias e Safira olhou que Barnabé foi longe. A fama de Barnabé: pô, tu viu Barnabé? Aí eu vou chegar em casa, não, nós temos que fazer igual. Vamos fazer igual Barnabé. Nós temos um sítio lá, vamos vender o sítio está para vender por 120, mas a gente fala que vendeu por 50. Aí vendeu por 50, e agora ele tem que, aí a gente só dá o dízimo de 50. Deu ruim, irmão. Por que deu ruim?
Porque você vai descobrir algo forte hoje. Irmãos, quando eu comecei a estudar os apóstolos, uns 2 anos atrás, eu botei minha barba no olho. Foi por isso que meu coração se recolheu para largar a dirigência da congregação. Se eu não saísse, eu ia largar em dezembro. Por causa disso que eu vou ensinar vocês agora. Primeira coisa, eles mentiram. Porque eles quiseram enganar o homem de Deus. E eles não eram obrigados a dar nada. Aí Pedro fala assim: rapaz, o dinheiro não era teu. Porque o dízimo funcionava assim, irmão. Tinha um gasofilácio. O que é gasofilácio? É uma caixinha que ficava na frente do púlpito assim. Aí Pedro aprendeu com Jesus. Porque lembra da oferta da viuvinha? Jesus, quando as pessoas iam ofertar, não ficava sentado e ficava com Jesus, ficava aqui, olhando quantos que cada um botava. Aí ele viu um colocado, não falava nada. Aí quando veio a viuvinha, veio o depositor e Pedrão estava lá. Ô Pedro, quem tu acha que dizimou mais? Quem foi que ofertou mais? Foi fulano. Ele, não, foi essa mulher ali, porque enquanto todo mundo ofertava o que sobrava no bolso, ela deu tudo que tinha. Pedrão estava do lado. Pedro aprendeu. Agora quem está na frente do gasofilácio? Pedrão aprende com Jesus. Lá vem Ananias e está vendo Ananias. Quando deposita, ele coloca o dinheiro. Pedro, espera aí. Ananias, por que desceu o teu coração de querer enganar o Espírito Santo, enganar Deus? O dinheiro não era teu, homem. Por que não ficou contigo? Por que você comprou por uma coisa e veio aqui depositar outra? Veio mentir ainda. Porque a Bíblia não registra o valor. Só que se a Bíblia registra que ele vendeu por valor e disse outra, é porque ele queria a fama. Então ele contou para os irmãos, por 50. Talvez Ananias ia se dar bem se eles ficassem caladinhos e chegassem a depositar assim, sem falar nada. Mas porventura, com certeza, Ananias tocou trombeta. Aí, cara, se o dinheiro era teu, ficasse para ti, agora tu veio aqui enganar um homem de Deus e o povo de Deus. Guarde bem essa frase. Você veio aqui enganar o povo de Deus. Aí diz assim, e Ananias, aí diz assim, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse a homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu. Fabiano, e hoje não engana o povo? Engana. Hoje não enrola o povo? Enrola. Por que ninguém morre? Vocês vão descobrir daqui a pouco. E é polêmico, por que as pessoas não morrem mais hoje? Então eles queriam aparecer. Então, e nós vivemos o século 21 e temos pessoas, a Bíblia diz que chegaria esse tempo, e chegou. Os Ananias e Safiras, eles existem hoje. Quer ver? 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo, se você for rápido, Timóteo 4:3-4. Olha que diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos doutores, para dar segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências, pastor Fabiano? Vontade da carne. Quando você lê concupiscência na Bíblia, é desejo da carne. Esse desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, o apóstolo Paulo já avisava a Timóteo que esse tipo de gente ia aparecer. Agora, Efésios,
4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e homem perfeito, medindo a estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, e ele está falando da igreja, ele não está falando do vendedor, não está falando do mercador. Ou seja, no tempo do apóstolo Paulo já tinha os camaradas enganando ali, já tinha gente com problema. Ou seja, Deus não se agrada quando fazemos algo, a obra relaxadamente. Onde está isso? Jeremias 48, Antigo Testamento, 8, verso 10. Jeremias 48, verso 10 diz assim: ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que preserva sua espada do sangue. Ou seja, maldito aquele camarada que faz as coisas empurrando com a barriga de qualquer forma, e maldito aquele que está no meio do povo do Senhor, mas continua pecando. É maldito, amaldiçoado, tá? Então, a palavra de Deus que um verdadeiro adorador, um filho, ele aceita e reconhece o erro. Aquele camarada, ele não aceitou, ele quis se aparecer, não aceitou a repreensão, que ele talvez ia temar com o apóstolo Pedro, mas como ele foi repreendido, Pedro não deu nem chance para ele. Falou: ó, já que tu mentiste não a mim, mas a Deus, tu vai morrer. Pum, morreu. Por quê? Porque o dinheiro daquilo que ele pegou, ele estava ali indo fazer um voto com Deus mentirosamente. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Quando o Senhor fala aos fariseus, ele diz assim: ó, as ovelhas me obedecem porque elas ouvem a minha voz. Vós não são os meus, porque vosso pai é o diabo. Terrível, né? Porque vocês amam a mentira e vocês querem fazer o que está no coração de vocês. Vocês querem me matar, porque o vosso pai é homicida desde o início. Jesus confrontou ele. Então, ele chega lá, mente. Então, existe um grupo de pessoas, querido, que faz a mesma coisa. Irmãos, quantos obreiros que congregou comigo, que eu sabia quanto camarada ganhava, mas ele botava lá no envelope R$100, o cara ganhava 3 mil, mas o dízimo dele era 100. Mentindo. E por que ele não morria? Eu vou te explicar. Então, nós temos que entender uma coisa. Olha só que forte. Hebreus, marca aí no teu caderno, Hebreus 12. Hebreus 12, verso 8. É forte. Hebreus 12, 8 diz assim: ó, se Deus não nos castigar quanto é preciso, como outros pais castigam seus filhos, vírgula, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Pegou? Por que os camaradas enganam e enrolam na igreja e não morrem? Por que Deus não castiga? Porque não são filhos, são bastardos. Eles pensam que são crentes, mas não são. Eles são evangélicos. Uma confusão com essa nossa ideia, mas é verdade. Eles são evangélicos, não são crentes. É por isso que o cara prega, mente e não morre no culto.
E por que não morre no púlpito? Mateus 25:40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Jesus está falando ali Jesus, no 25, do 33 abaixo, Jesus está separando as ovelhas dos bodes. Aí ele fala para aqueles que eram ovelha: olha, eu tive fome e vocês me dessem de comer, eu tive sede e me dessem de beber, papapá. Aí alguém pergunta: Senhor, mas quando te vimos com fome, te vimos com sede, olha, quando vocês fizeste a um dos meus pequeninos, se é dele, quem que é os pequeninos dele? Os filhos. E segundo a Bíblia, eu me torno filho de Deus quando? Quando confesso. Então, se dentro dessa igreja tiver filho de Deus, irmão, isso é forte. Se aqui dentro tiver filho de Deus e eu quiser enganar vocês, o que fala ali no verso 40? Em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos, fizeste não a eles, fizeste. Quem que vai tomar a dor? E se Deus se levantar do trono, quem que vai pagar? Eu vou morrer. Você vai entender. Por que as pessoas não morrem? Porque as pessoas que estão tanto no púlpito quanto na igreja nunca foram filhos. Forte. Pastor, abre comigo Mateus 7. Aonde, irmão, tem pastores corruptos no púlpito, tem obreiros corruptos no púlpito, e por que eles não morrem? Porque a igreja que está sobre eles também é corrupta, não são filhos. Mas aí, quantas vezes você já viu pessoas que congregavam com você, e a igreja era uma bênção, mas o pastor era no palavreado chula, era um Zé Ruela. Camarada lá ele enganava, aí tiraram aquele pastor e botou outro, e resolveu o problema. Quantos já passaram por esse problema? Já viram isso? Né? Levanta a mão aí. Então, e por que ele não morreu no púlpito? Porque a igreja aceitou Jesus, sim, mas da boca para fora. Eram filhos? Não. É por isso que ele não morreu. Ele ficou na igreja, enganou a igreja, pegou o dinheiro da igreja e foi embora. Por que ele não morreu? Porque a igreja pensa que é filho, mas não é. Irmão, cuidado, virar religioso é raro, é fácil. Aí você diz: Fabiano, mas eu congreguei nessa igreja, eu sentia a presença de Deus, eu chorava na presença de Deus, eu falava em línguas. Eu vou te mostrar pessoas que expulsavam. Olha lá, lê comigo Mateus 7, 23, hein? Presta bem atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o pastor podia ser corrupto, mas a igreja era bastarda, não era cristã. Por quê? Porque pecado, iniquidade, não está falando pecado, está falando iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado escondidinho embaixo do pano. Irmão, o Brasil está feio, igreja. Eu vou te mostrar uma igreja verdadeira. A gente vai ter culto de missão aqui. Só que eu não vou mandar dinheiro para missionário, não. A gente vai ajudar um ministério chamado Portas Abertas. Depois eu mando o link para vocês. É uma instituição que ajuda todos os crentes que estão em perseguição.
Aí eles mandam um boletim para mim todo mês. Daí eles mandam oração, orar por tal fulano que está preso. Pastor, lá em Guindal, uma coisa assim é o nome da cidade, no vilarejo, os camaradas lá, muçulmano e um outro povo, que esqueci o nome agora, esperaram o pastor sair do vilarejo para viajar para pregar no outro, e eles chegaram, entraram no vilarejo, botaram fogo em todo mundo e mataram todo mundo, destruíram a igreja. E o pastor chegou uma semana depois, sem saber de nada. Vilarejo, irmão, vilarejo do tamanho, quem já foi no Morro do Amaral aqui? Do tamanho da ponte está lá até o mar, cheio de casa. O pastor chegou, tudo queimado. E ele vai correndo, chega na igreja, a igreja em seguida, começa a procurar pela esposa e os 2 filhos. E não acha eles. Aí ele vai até a cozinha, encontra a menina e o menino, não vou falar o nome porque depois eles tiram fora da internet, sem vida. Daí, irmão, aguentaria? Continuaria sendo pastor? Será que você aguentaria? Aí a missão Portas Abertas enviou pessoas para lá para ajudar ele, para reconstruir, e perguntaram: pastor, mas você não vai parar? Ele não, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e em todas estas coisas, ele orou chorando assim que vai, eu sou mais que vencedor. Irmão, tem crente que não vem para a igreja porque chove. O cara perdeu a família, perdeu os parentes. Ele estava reconstruindo a igreja, sabendo que talvez daqui a um mês os caras venham lá matar todo mundo e quem sabe ele vai também. Eu já falei aqui do missionário que estava em Camboja e tinha um pastor lá que eles queriam que o povo muçulmano queria matar porque ele não parava de evangelizar. E esse missionário brasileiro descobriu que ele estava preso, prenderam ele e falaram: ó, tu vai morrer na praça pública, você vai servir de exemplo para quem quiser seguir esse Jesus aí. Aí fizeram uma gambiarra lá, fizeram uma cadeira elétrica no meio da praça, lá vai ele, porque ele não podia ver o velório, estava no velório, estava lá o pastor pregando, já tinham feito um monte de coisa com ele e não desistia, foi preso, ele sentou lá, ligaram, veio fogo, chegou na cadeira, explodiu tudo, e ele não morreu, não levou choque, nada. Prenderam ele de novo. Só que como lá era um lugar rústico, levava 1 semana, 2 semanas para vir um técnico. Ele ficou 2 semanas na cadeira, até vir um técnico, consertou a cadeira, agora vai. Fizeram, ó, fulano vai morrer, e quem? Ó, é exemplo, nós vamos, vai morrer, tá. Ligaram, plum, explodiu tudo, poste, fio, e nada do homem morrer, nem choque. Prenderam o homem de novo, só que dessa vez o técnico não foi embora, ficou ali. No outro dia consertaram, só estava metade da população, ao povo curioso para ver, passou metade. Ligaram, plum, o cara não morreu. Aí falaram assim: quer saber? Vai embora, só que se a gente te pegar de novo, nós vamos cortar tua cabeça fora, vai ser a praça pública, vai embora. Daí esse missionário estava lá documentando. Quando ele foi perguntar para o camarada: tu vai ver a tua família agora? Ele: não, eu soube que fulano tal morreu e eu vou lá no velório dele pregar. Aí ele diz assim: ó, eu estou fazendo um documentário e vou pedir para que o Brasil entre em oração através da Portas Abertas para vocês. Portas Abertas, ele sustenta os missionários em vários países e eles ajudam na oração na madrugada, tem muitos intercessores. Ele para e olha assim: você é brasileiro? Sim. Me tira uma dúvida: é verdade que vocês têm Bíblias
de várias traduções, vários tamanhos, e me falaram que vocês não leem a Bíblia. É verdade. Ele, se vocês soubessem como nós queríamos ter uma Bíblia igual a de vocês, porque aqui é proibido. Então a gente pega uma Bíblia e divide uma folha com cada um, e quando a gente precisa, no meio do mato, a gente fala: eu preciso de Isaías 45. O irmão lá no meio da escuridão recita, porque ele sabe que se ele for pego com o papel da Bíblia, ele morre. Eles decoram. Outra coisa, é verdade que lá vocês podem evangelizar quem vocês quiserem? Sim. E vocês não fazem isso? Ele é. Aí ele disse assim: outra coisa, é verdade que vocês têm templos enormes lá e vocês têm cultos em vários horários? Sim. E é verdade que vocês não vão nos cultos lá? E o cara foi abaixando a bola. Ele diga ao Brasil que nós não precisamos da oração de vocês, é nós que estamos orando por vocês, porque nós não sabemos se nós vamos sobreviver. Todo dia é um dia novo para nós. Então qualquer cristão aqui de Gandal, se você perguntar se ele estiver preparado para morrer por Cristo, ele está preparado, porque quando ele acorda de manhã ele sabe que se o soldado pegar e descobrir que ele é cristão, ele vai morrer. Então nós se preparando todos os dias para se encontrar com ele. O Brasil precisa conhecer o Cristo, vocês não conhecem. Teve uma outra irmã, vou mandar o link para vocês. Ela ficou na África por 8 anos pela igreja Lagoinha, e ela conta que ela veio de lá, ela achava que era crente. Quando ela voltou de lá, ela viu que ela não era crente, e ela trouxe uma coreana da Coreia do Norte. Ela conseguiu trazer ela, e a coreana chegou aqui no Brasil e ficou fascinada. Foi: meu, quanto tempo! Nossa, ficou alegre, feliz, que aqui podia agora andar com a Bíblia. Levaram ela na loja da Bíblia, ela chorava, pegando lá, se meus irmãos tivessem essas Bíblias, meu Deus! E ela começou a chorar, porque ela viu tantas capas, tantas traduções, Bíblia da mulher, não sei o que. E a mulher falou assim: tu pode comprar quantas tu quiser. Sério, ela levou 22. Aí ela foi nos templos, ela chegava no templo, no culto, e começava a adorar e glorificar, e ela começou a achar, ela estranha, ela assim: por que vocês não adoram aqui? Por que vocês ficam sentados assim? E outra, por que o culto de vocês aqui é só 4 horas? 2 horas e meia? Porque na África o culto dura 12 horas. Por que vocês tão pouco tempo? Aí quando acabou o culto, ela saía alegre. Aí ela chegava nas pessoas: você conhece Jesus? A pessoa não sabia que Jesus te ama e tal. Ela olhava para a própria pregadora que trouxe ela: vocês não evangelizam aqui? Vocês têm essa liberdade no evangelismo? Não, é porque a gente já tem os meios, a internet. Ela ficou uma semana no Brasil. Aí ela foi na direção e falou assim: eu queria fazer um pedido para vocês. Eu amei o Brasil, mas eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque vocês adoram o Deus que vocês não conhecem. E se eu ficar aqui, eu vou perder minha salvação. Eu quero voltar com meus irmãos para a Coreia do Norte, porque aqui a minha fé vai morrer. A mulher falou: cara, o que é isso? A mulher prefere voltar a passar fome, ficar presa, escapar de morrer todo dia para não perder a fé, do que ficar no país livre. Ela disse: não, vocês adoram Deus que vocês não conhecem. Por que eu pedi para você ler Hebreus 12, 8? Porque ele está dizendo que se você não for participante da disciplina do Senhor, a qual todos são participantes, segundo diz o apóstolo Paulo, vós não sois filho, vós sois bastardo. Então olha o risco, querido. Você leu comigo Mateus 7, 22, 23. Aquela igreja, ela não só chorava na presença do Senhor, ela não só pulava, rodava, limpava a janela, ela expulsava demônio. As pessoas vinham na frente e era curado. E quando chegou na frente de Jesus, Jesus não conhecia eles. Olha o perigo. Por que não conhecia? Porque eles aceitaram a Cristo de boca, mas não de coração. Eles não tiveram uma mudança de verdade. Eles continuaram nos seus pecados. E detalhes,
tinha uma vida automática. O que é uma vida automática, querido? Se você aceitou Jesus, você chegou na frente de um púlpito de uma igreja e disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Quem que deve dominar a tua vida? Deus. Se é Deus que domina a tua vida, por que você toma a atitude sem consultar Ele? Se é Deus que domina a minha e a tua vida, por que você compra sem perguntar para Ele se é para comprar? Por que você vende sem perguntar para Ele se é para vender? Por que você se relaciona com pessoas sem saber se é para se relacionar? A gente fala, prega, canta e chora, irmão, mas não vive. Por quê? Porque esperar uma resposta de Deus demora. E a gente quer que Deus resolva antes, rápido. E é aí que a igreja vai cair. As igrejas de hoje, elas vão cair. Porque tem cara de igreja, canta igual a igreja, mas Jesus não conhece elas. Fabiano, mas tem prodígios e sinais. Mateus 7:23. É porque o nome dele é dado sobre todo nome. Até o macumbeiro, se ele falar em nome de Jesus, ele cura alguém, irmão. Porque é o nome sobre todo nome. O nome de Jesus é uma senha. Se a Elisandra me der o cartão dela, se eu chegar no banco, o cartão não é meu, o cartão é dela. Mas se eu tiver a senha, eu saco o dinheiro. A pessoa pode não ser cristã, pode ser espírita, pode ser de qualquer coisa, mas se ela falar em nome de Jesus, a pessoa vai ser curada. E essa pessoa, só porque curou, ela vai para o céu? Não, ela só apenas tem a senha do cartão, ela não é a dona da senha do cartão. Então isso é perigoso. Então esse estudo de Atos 5, irmão, eu não consegui concluir ele. É um despertar para mim e para você. Cuida com a religiosidade. Não venha para um culto só porque tem que vir. Ore a Deus para que Deus te dê prazer na palavra. Ore a Deus para que quando você for dormir, Deus sente na ponta da tua cama. Você já fechou o olho assim, meio dormindo assim? Lembra quando você era pequeno? Você estava doentinho, aí você está com o olho fechado, tu sentia alguém sentando na cabeceira da tua cama, do colchão assim? Aí tu já sabia, a mãe está aí, o pai está aí. Ora para você chegar a esse nível de intimidade. De você deitar na cama e sentir alguém mover o colchão. E você não sair correndo achar que é fantasma. Opa, não tem ninguém aí, mas quem sentou aí? Estava amarrado. Não, querido. Eu vou encerrar. Tinha um irmão que ele estava enfermo. E ele tinha uma doença isso aí, essa oração em línguas aí. Como é que é? Degenerativa. Aprendi. Vou anotar na coisa. Ele tinha essa enfermidade. Aí ele começou a ler a Bíblia e ficou apaixonado pela Bíblia, só que ele não sabia como fazer. Daí ele sabia que estava prestes, ele ficou uma saudade, ele começou a entender a Bíblia, e ele já era um camarada meio de idade. Aí ele falou para a filha dele: filha, procura um pastor, porque eu preciso conhecer esse Jesus, eu quero saber, eu quero rezar para Jesus, como é que eu faço? Aí a filha foi até o pastor da cidade, de uma igreja, e o pastor foi lá, foi conversar com ele, né? E falou assim, né? Seu Cláudio, o nome do Senhor, lembrei agora. Seu Cláudio, pois é, pastor, eu li a Bíblia, como é que eu faço? Primeiro você tem que aceitar Ele como teu Senhor e Salvador. Como é que faz? Tem que confessar. Quer confessar? Eu quero, ele confessou. Agora eu quero aprender, pastor, como falar com o Senhor? Ele, é fácil, porque Jesus, Ele é nosso amigo. Você vai pegar uma cadeira, todo dia, Cláudio, deixa uma cadeira do ladinho da tua cama e fala para ele: Jesus, senta aqui, que eu quero conversar contigo. No começo, Cláudio, o Senhor vai demorar para te responder, porque você não pega intimidade com alguém do dia para o outro, é com convivência. Mas daqui a pouco você vai começar a falar, ele vai começar a falar com você. Vamos ficar só entre eu e você, não fala para sua filha, porque a sua filha pode te chamar de doido. A filha não é crente.
Passou um mês, passou 2. Um dia ele encontrou a filha dele numa verdureira e falou: como é que está teu pai? Meu pai está bem, mas meu pai está meio doido, porque agora ele me voltou com uma cadeira do lado da cabeceira da cama e não deixa eu tocar na cadeira. Não sei porquê, até botei um celular para filmar para ver o que ele faz à noite lá, mas ele não faz nada, ele fica olhando para a cadeira e fica resmungando. Eu não entendi. Aí o pastor: é mistério, irmão, é mistério. O pastor está lá fazendo culto, terminou o culto. Eu estou caindo para tomar mais. Terminou o culto, a filha entra: pastor, meu pai acabou de falecer, o senhor pode ir lá ver o corpo do meu pai? Ele: eu posso. Ele: pastor, mas tem uma coisa muito estranha. O que foi? Meu pai, eu vi na câmera que quando ele estava desfalecendo, ele fez um esforço e morreu abraçado com a cadeira. Aí o pastor disse assim: não te preocupa. Por quê? Porque ele morreu no colo do melhor amigo. Essa é a intimidade do irmão Cláudio. Ele morreu no colo. Então que eu e você viemos buscar essa intimidade. Não a intimidade de igreja, irmão, porque é fácil. Cuidado, a gente se acostuma com a religião. Não deixa a tua fé virar religiosa. Busque sempre por coisas mais altas. Busque mais o profundo. Billy Graham dizia algo assim: ore até você conseguir parar de pecar, porque senão o pecado vai fazer você parar de orar. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar? Glória a Deus. Eu não sei você, irmão, mas já pensou eu e você ficar tanto tempo na igreja e chegar lá: Senhor, não te conheço. Mas Senhor, mas em teu nome eu preguei, demônios expulsei, revelei aqui domingo, Senhor. Não te conheço. A Bíblia diz que eles faziam prodígios e sinais. Quantos milagres para a igreja fazer? Então por que hoje não morre ninguém no culto, irmão Fabiano? Porque a igreja aonde aquele homem está mentindo. Ela pensa que é filha, mas não é. É bastardo. Ela pensa que conhece Jesus. Ela vive para a obra. Ela vive para o departamento. Ela vive para o sistema. Ela vive para os congressos, para as festas, mas não vive para Jesus. Então viva para Jesus. Não vive para a noiva, viva para o noivo. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar, Senhor, pelo teu filho, tua filha que aqui está. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo de Atos 5. Pai, eu te peço, abre a nossa mente, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós não apenas ouvimos a tua voz, mas venhamos a poder te ver, Senhor. Nem que como fosse igual como Moisés, através da fenda da rocha. Senhor, não deixa que nós venhamos nos perder com as coisas dessa terra, nos embaraçar com os problemas dessa terra, mas que nós venhamos nos alicerçar a nossa fé somente em Ti, Jesus. Somente Tu salvas, somente és Tu que cura, Tu trabalha, Tu transforma, Tu muda e Tu traz à existência aquilo que não existe. E só Tu pode mudar a história de uma mulher e a história de um homem nessa terra. Só Tu pode dar a direção certa. Muitas vezes tomamos decisões sem falar contigo, se é para pegar emprego, se é para sair de emprego, e dizemos que é Tu que manda em nossa vida, mas muitas vezes nós falamos isso só de lábio, porque o nosso coração é que tem mandado em nossa vida. Senhor, faz de mim, faz de cada um de nós aqui mais dependentes de Ti, dia após dia, para que quando Tu vier buscar a Tua noiva, nós não sejamos confundidos. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja convosco. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
juntos somos mais fortes. Não sai sem dar um cheiro no teu irmão.